Fala, Carone. Hoje, nós vamos fazer um programa diferente hoje, porque a gente fica só trazendo aqui político, pré-candidato, né? Hoje não vamos fazer, nós estamos trazendo político, mas nós vamos falar um pouco sobre os partidos, né? Porque hoje nós temos partido que se vende, cobram para você ser candidato, e acho que isso tem que mudar também, não é só mudar o político, mas tem que mudar o partido, aquele que cobra para você ser candidato, e aquele partido que não vem trabalhando como deveria ser. Então hoje nós temos aqui o Pelaz, que é meu companheiro aqui, meu parceiro hoje no programa, né Pelaz? Obrigado. É uma honra ficar do seu lado. Pelaz é um craque. Nós estamos aqui com Ailton Ramos. Ailton, você vai ver que é tudo diferente aqui, porque Ailton veio de gravata, né? E o apresentador, eu até me sentindo, os três de paletó e Ailton de gravata, mas eu quero agradecer a senhora que pediu para eu pentear o cabelo, melhorar as camisas. Obrigado, hein? Obrigado, eu estou procurando agora ver isso aí direitinho. O Ailton Ramos. Muito obrigado. Que é vice-presidente do partido que era PTC. Não é, presidente? Sim. Presidente Adriano. Que mudou aí? O PTC, Partido Trabalhador Cristão. Não, Partido Trabalhista Cristão. Trabalhista Cristão. E agora? É AGIR. Ação, Gestão, Igualdade e Respeito. Muito bom. Então nós vamos falar sobre esse partido, que é um partido novo, né? Inclusive eu, como pré-candidato, fui acolhido nesse partido, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos começar com você, presidente. Sim. Fala um pouco aí desse partido, da modernidade dele, o seu diferencial para os outros, porque tem diferença. Eu estou sentindo isso, que tem diferença. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, a gente está aqui. E o diferencial hoje do nosso partido, o AGIR, pelo próprio nome já fala, ação, gestão, igualdade e respeito. Vamos agir. E na política está faltando justamente isso, a igualdade, o respeito e agir, né? Na política hoje, a maioria que está aí, que a gente tem um costume, eu e o meu vice-presidente, Ailton Ramos, de que muitos políticos estão fazendo as coisas para se locupletarem, né? A primeira coisa que fazem, você já teve experiência com isso, que a gente já conversou, de pedir dinheiro. Tudo que você vai fazer na vida partidária pede dinheiro. E a prova daqui, se você conversar com qualquer filiado nosso do AGIR, né, o antigo PTC, você vai ver que em nenhum momento a gente cobrou dinheiro e pediu dinheiro para ninguém. Aliás, bem pelo contrário. No nosso partido, aqui no estado do Espírito Santo, quem banca toda a despesa do partido sou eu, né? Nunca ninguém vai ouvir falar que nós cobramos para fulano, beltrano, tanto para vir para o partido para sair candidato aqui. Bem pelo contrário, nós estamos sofrendo hoje ataques de prefeitos e de deputados oferecendo dinheiro para os nossos candidatos desistir. O pastor Paulo foi um desses. Ofereceram dinheiro para ele sair da nossa chapa de deputado estadual. Mulheres, eu tenho áudios gravados que elas mandaram para mim, de candidatos, de deputados e prefeitos de outras legendas oferecendo dinheiro para elas desistirem, porque cada mulher que a gente perde são 3 homens. Por isso que hoje o que nós fizemos? Pegamos nossos candidatos, prendemos em 7 chaves para não divulgar os nomes, porque nós estamos sendo assediados. E depois que você veio, né, que a gente conquistamos a sua vinda para o AGIR, o ataque aumentou. Por quê? Porque sabe que aqui nós vamos eleger. Aqui vai sair deputado federal, deputado estadual e um senador da República. Eu não tenho dúvida disso. Mas para isso... Presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Nós conversamos na sexta-noite. Sim. Eu conheço muito o Torinho, que é o presidente do partido de vocês. Nacional, né? Nacional. E fiquei surpreso com vocês pela conversa, porque o tempo todo que nós conversamos sobre a pré-candidatura do Carone, a senador, do Delecim Carone, vocês, em momento nenhum, falaram nada de dinheiro. Foi o único partido que não falou de que dinheiro. nunca falou em dinheiro nesse tempo todo. Porque eu faço parte do partido do MDB e lá tudo que você fala, a maioria dos partidos fala em dinheiro. E vocês conversaram
não comentaram em dinheiro, em momento nenhum, com o Carone, com o Idalécio Carone. Eu achei até diferente, Ailton, que eu já te conheço também há muito tempo, conheço o Adriano e sou amigo do presidente do partido de vocês. Então eu achei interessante a conversa de vocês. O interessante, Peláez, é que quando o presidente nacional me ligou, era altas horas da noite já, eu tinha acabado de chegar em casa, estava na casa de Ailton, a gente estava conversando, fazendo os planejamentos, e o interessante é que ele virou para mim e falou bem assim, Adriano, vai lá, conversa e vê que se for interessante para você, você fecha. Se não for, eu não quero atrapalhar aí as articulações que você preparou dentro do partido. Eu conversando com Ailton, depois, né, eu falei bem assim, olha, eu não estou aqui para me locupletar, é o que eu falei logo no início da nossa conversa. Existe tudo um planejamento. E eu vim para servir a população, eu não vim para me locupletar e ganhar dinheiro na minha vida. Eu vim para servir as pessoas. Conversei com o Ailton, vocês não sabiam, né? Só a direção nacional sabia, o Ailton sabia que eu era candidato, pré-candidato ao Senado da República. E eu abri mão da minha campanha, sem falar nada com você, tive com você, conversei com você em nenhum momento. Não sabia disso. Não, eu achei interessante, Adriano, que você conversou o tempo todo, não falou em momento nenhum. Depois apareceu você como candidata a senador. E abrindo mão. E abrindo mão pro Carone. No Carone. momento da conversa, Ailton, não houve essa conversa. Eu passei a admirar vocês muito mais e estou vendo que vocês estão querendo fazer uma política séria no Estado. Que o Estado tem que mudar, realmente. Do jeito que está aí, hoje estou vendo, mudando um pouquinho de assunto, a briga entre o MDB. Hoje o MDB acabou no Estado do Espírito Santo, era o maior partido, acabou no Espírito Santo, não tem mais nada, lá não tem deputado estadual, não tem deputado federal, não tem talvez nem senador, que a senadora é a Rosa de Freitas, não sei se ela vai ser candidata, mas por causa da briga aí que Mas tem um detalhe aí. A briga do Lelo Coimbra voltou para o partido, ele saiu do partido e voltou para o partido. E ele está cheio de processo criminal nas costas dele, respondendo processo. Não dá para você entender. Eu faço parte do partido e está naquela confusão toda. Você sabe que 80% a 90% do partido está fechado com a minha pré-candidatura. Sim, isso deles. Não adianta ter o PMDB, o MDB. A Moria está apoiando o Carone, vai apoiar o Idalécio Carone para senador. Então não adianta o MDB negociar o partido, não adianta. E o AG está 100% fechado com você. Eu agradeço e vocês não vão se arrepender. Me dá uma parte para entrar. Lógico. Você é nosso estrategista. Isso aí, falou tudo agora. Olha Nosso bem, estrategista. eu particularmente já tinha me afastado de política. Às vezes que eu participei, sempre fui montando partidos. Participei de uma montagem no PRP, onde nós elegemos 3 deputados e os 2 primeiros suplentes. Encarei assim com a época, nós montamos, fizemos uma coisa nova. Da Câmara de 21, nós elegemos 19 vereadores. E aqui, aí que está a surpresa. Com pouco tempo, nós estamos terminando, montando, vai sair fechadinho o partido, completo a chapa de deputado estadual, a chapa de deputado federal, com um detalhe importante. Pessoas que nunca participaram da política. Os nossos candidatos a deputados estaduais são todos na visão que nós fizemos um levantamento, que vão ter na faixa de 6 mil a 12 mil votos. Com isto, nós vamos fazer vários nomes para a Assembleia e vamos surpreender. Detalhe, federal a mesma coisa. Fizemos uma chapa sem ter nenhum viciado, porque na política o AG não aceita viciado nem ninguém com mandato dentro. Também, provavelmente, faremos, no mínimo, um deputado federal. E aí, vamos buscar o senador. O presidente do partido estava sendo nosso candidato a senador para respaldar a chapa. E aí, Deus enviou Carone, que se enquadrou dentro do perfil. Por quê? É um empresário que realizou na sua vida tudo que ele fez foi de sucesso. E também novo. E conversando com ele, eu me entusiasmei muito. Por quê?
Porque o Carone, o pensamento dele é servir ao povo, representar os empresariados nesse estado, que não existe representante. Os viciados que passaram por lá não representavam ninguém, só representava eles. E nós acreditamos, vamos sair nesse estado. Hoje, quando nós terminarmos aqui, nós vamos para uma reunião. Essa reunião já para traçar os planos, porque ele é pré-candidato, mas ele pode conversar com o povo, com a classe empresarial em todo o estado, para fazer uma avaliação futura de como ele, senador, e colher informações, colher dados, colher projetos, já para ficar guardado, porque, grava uma coisa, você vai ser o senador do Espírito Santo. Um detalhe que eu acho importante nisso aí. Carone, que é renovação, ele, embora tendo mandato de deputado, é renovação, porque eu pergunto a você, eu não gosto de falar de nomes, tá? Mas a população vai avaliar. Olha o senador que nós temos lá e o outro, o que fizeram depois que viraram senador? Não, mas aí eu quero fazer uma parte. Esse aqui foi responsável pela eleição do Marcos Duval. Esse aqui foi responsável pela eleição do Marcos Duval. Ele vai ter que defender como é que ele fez isso. Com certeza. Beleza, você está falando agora. Com certeza. E além do mais, é só avaliar os nomes que estão aí para senador e ver o diferencial, o patamar que é o nosso candidato, com todo respeito, o Carone. E para o governo, só vou fazer uma pergunta. O povo deve estar cansado de ter um exemplo. Vou falar direto ao governador do estado. O governador, quantas vezes esse cidadão foi governador, senador, e o que a vida do capixaba melhorou? Aquelas pessoas que estão me ouvindo, principalmente os humildes, as pessoas que lutam com mais dificuldade, o que a sua vida melhorou? Então vamos procurar um governador novo, vamos mudar. E outra coisa, o estado é um estado pequeno, um estado fácil de trabalhar. É fácil de trabalhar. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Fala, Carone, cuidar assim, Carone. Fala, Carone, cuidar assim, Carone. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente do PTC, do AGIR, que é antigo PTC, Isso. né? E Adriano. E com Ailton, que vamos deixar o Ailton falar mais um pouco, porque tá bem, tá pode bem. falar que você está saindo bem, estou gostando de você. Nós somos colegas, somos advogados juntos. Olha bem, o que acontece? A política ela é dinâmica, perfeito? Então, quando Ailton Ramos atuava participando de tudo isso, eu sempre defendi essa bandeira de você ter renovação. Porque não se pergunta à população nem quem é o candidato. Os caras viram profissionais, são sempre os mesmos, impõem, e olha um detalhe importante. Olha, para que o povo possa avaliar. Vocês viram o troca-troca de partido? O cara não tem ideologia, é o cara do PMDB que vai para o PC não sei de quê, mistura todo mundo, porque só seus interesses particulares. E aqui, quando eu vim ajudar, que eu fui convidado, fui nomeado vice-presidente no Estado do Espírito Santo, eu falei para o Adriano. Falei, eu não preciso de política, eu não quero voltar a participar, que é muito nojento o que você vê. Mas ele falou, me ajuda, precisamos de renovar, suas ideias são boas e tal. E eu topei, conversei com a família. Agora, criamos esse projeto no sentido de tentar renovar a política com gente nova. Então, todos os nossos candidatos a deputados estaduais, não tem nenhum que teve mandato, nenhum que está com mandato de deputado, porque são gente nova. É o Fábio lá de Linhares, não vou falar bem porque senão eles vão ficar assediando, mas são pessoas que foram captadas, pessoas de bem, diferentes, e que vão estar nesse projeto conversando com a população. E eu estou muito assim, eu estou encantado
Dizem que você tem que cantar para mulher, né? Uhum. Mas eu sou casado e bem casado, mas me encantei com Carone. Por quê? Tá vindo com as mesmas ideias que eu sempre preguei. E espero que realmente ele chegue em Brasília e vá colocar tudo em prática. Eu acredito nisso, entendeu? Veja bem, eu como pré-candidato, eu gostaria que as pessoas ficassem sabendo que eu morei 27 anos em Brasília. Conheço Brasília de tudo e mais alguma coisa, né? Não adianta você ser político de um estado, ir para lá, ficar entrando no Congresso, não faz nada, Adriano, não faz nada, não traz um tostão para cá. E quando traz, traz 100 mil reais e acha que está trazendo o Brasil inteiro para cá. Eu vou lutar pelo Espírito Santo. Haja o que houver, vou lutar pelo Espírito Santo e nos lugares certos. Porque nem um político do Espírito Santo onde é que sabe o lugar certo em Brasília para captar as coisas para nós aqui. Captar não é só o dinheiro, não. É trazer indústria para cá, gerar emprego, o capixaba ter dignidade de viver. O capixaba hoje não tem dignidade para viver, Adriano. É uma vergonha. Quantos anos gera emprego no Estado? Só fico falando em TSC, lá Aracruz. Você não ouve falar em coisa nova? Eu, quando tive para ser prefeito de Vila Velha, eu ia trazer, já tinha acertado várias indústrias para cá, Ailton. Já tinha acertado várias indústrias. Nós íamos gerar vários empregos. Mas fui traído por um velho de 90 anos que nunca fez nada pelo nosso Estado. É uma vergonha ter que votar num cara desse. É uma vergonha, Adriano. O povo tem que abrir o olho. O cara vem lá do não sei da onde, vem descendo de canoa, a canoa fura, ele fica aqui, é candidato e ganha. O povo também tem que saber escolher. Se não souber escolher, não vota em mim não, se eu for candidato. Mas tem que saber escolher, Ailton. Chega! 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 Será que vocês não têm vergonha de não saber escolher o seu candidato? É uma brincadeira isso, Ailton. Adriano Pelaz, se você não souber escolher, você vai ficar escolhendo errado, e seus filhos, seus netos, se você tem menino adolescente, vai arranjar emprego aonde? Vai trabalhar aonde? Vai ser médico aonde? De fazer plantão em postinho para ganhar um saláriozinho? Ele não vai desenvolver nunca. Por quê? Porque é isso que eu estou falando, rapaz. O povo tem que saber escolher. Olha uma parte, só uma parte. Olha bem, em cima disso aí, por isso que eu acho que você é a renovação total pelo sucesso que você teve em tudo. E o povo, que você falou aí agora, o povo quer mudança. O povo, na última eleição, já deu um sinal de mudança, de jogar esses políticos viciados para um canto. Vou citar só um exemplo. Um rapaz novo, que foi deputado, segundo mais votado do Estado, e virou prefeito de Vitória, que está sendo um exemplo. Está lá em Vitória, a pesquisa está dando ele com 80% de realizações, de popularidade, que é o prefeito de Vitória, que eu não conheço. O Pasolini. O Pasolini, nunca estive com ele. Eu também não tive. Estou falando aqui aquilo que eu escuto das pessoas que eu faço contato. E uma só coisa um minuto, interessante, deixa eu Pelaz, falar. uma coisa só interessante. E que o PTC, na época, hoje é Agir, colaborou com a eleição do Pasolini. Porque a gente viu, é por isso que eu falo, eu não quero me gabar, mas nós temos, quando eu falo nós temos, é aquela sensibilidade de identificar pessoas que são sérias, pessoas comprometidas com a coisa pública e homens honestos. Foi assim com o Marcos Duval, foi assim com o prefeito de Vila. Foi assim e foi assim com o prefeito de Vitória. E vai ser assim com o futuro candidato nosso ao governo do Estado, pelo Republicanos, que é o Érico Musso, deputado, e hoje, né, nós aqui fazendo uma entrevista, sendo convidado pelo Carone, que temos a convicção da pessoa que é uma pessoa séria, uma pessoa que está comprometida com a coisa pública. Quando a gente teve a primeira conversa, por isso que eu abri mão
da minha candidatura, da minha pré-candidatura. Eu te agradeço e você não vai se arrepender. E tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque é um homem que não precisa se submeter a políticos viciados que estão hoje aí, que brigam para se locupletarem, para fazerem o que eles querem. Por isso que eu não estou na política para ninguém ficar me elogiando, para ninguém ficar falando bem de mim, porque os viciados, esses políticos que estão aí, fala mal do Adriano, fala que o Adriano é bandido, que o Adriano se veste. Eu recebi telefonema para eu não me envolver com vocês. A troco de quê? Mas é porque eles têm medo. Com quem? Para poder. Com quem já provou que é safado, sem vergonha? Não. É poder. Eu acredito em vocês, estou fechado com vocês e sou pré-candidato de vocês ao Senado. E, Adriano, gostaria de dizer a vocês, você tem agora um rapaz jovem, de uma grande liderança, que pode ser um governador do estado do Espírito Santo, junto com o Carone. Porque o Carone também, não é por causa de idade, é um rapaz jovem ainda, que pode ser o nosso pré-candidato no Senado, e o Eric, que vai mudar o Espírito Santo, que o Espírito Santo precisa ter uma mudança, de ter uma pessoa jovem no governo. Igual na época do Camata. Você lembra quando o Camata foi governador do estado? Era jovem, uma pessoa, meu irmão. seu irmão, um cara trabalhador, levantou o estado do Espírito Santo, o nosso amigo Camata, que Deus tenha ele em bons lugares. Verdade. E hoje nós temos, você está dizendo aí, eu não tenho muita amizade, só o Eric, pelo que eu tenho conversado, é um bom nome para o estado do Espírito Santo, porque o estado do Espírito Santo precisa ter uma renovação. E essa renovação vai sair do Carone junto com o Eric. Com certeza. Eu acho que pode Com acontecer certeza. isso. Detalhe, Pelais, muita gente fala, não vai ganhar, não vai... Pera aí, vocês conversaram com a população do Espírito Santo, que são mais de 4 milhões de pessoas, você tem certeza se vão votar ou não vão votar? Tem muita gente que fala, será que ele tem voto, o Carone? Mas pera aí, como que você pode falar pelo eleitor? Vocês que estão nos vendo, será que vocês são manipulados pelos outros? Eu ia te fazer uma pergunta agora, desculpa me dizer. O povo do Espírito Santo não conhecia o delegado, que virou senador, nem o Marcos, Marco Duval. E todos os dois viraram senadores. Isso aí. Dá para entender, não? E falaram que eles não iam, porque as vagas já estavam certas. Não, as vagas já estavam certas com 2 ex-senadores. Mas eles esqueceram que não de combinar se elege isso. nunca mais, e não se elege nunca mais a nada. Então. Que o povo cansou. Mas O aí Espírito que Santo tá, cansou. Pelais. Agora Eles que vai combinaram mudar. isso com a população? Eles combinaram com a população, botaram ele, e o povo agora quer mudar. Nós vamos ter um senador novo e um governador jovem. E capixaba. E a E população capixaba vai ter Capixaba. a oportunidade de votar no capixaba. E outra, Capixaba, se isso ele puxar o avô dele, que eu conheci bem o avô dele, aí ele vai ser um bom governador, tá? Porque o avô dele era correto, sério e trabalhador. Fala, Ailton. Você não pode parar, não. Você olha bem, eu fico assim muito feliz. Emocionado. Tá? Emocionado por quê? Porque eu vejo que vai haver a mudança. Eu tenho conversado com muita gente e a surpresa do seu nome, Carone, tá assim, todo mundo, agora sim, tem um nome para ser senador da República diferenciado. Então isso para mim me deixa feliz. E a mesma coisa do rapaz, do nosso presidente da Assembleia, candidato a governador. O que alguém tem que falar desse homem? Acho que nada. Com 35 anos, o cara é 3 vezes presidente da Assembleia, no meio daquele monte de águia. É mesmo. Tá? Então tem que tirar o chapéu. Então é a dupla imbatível. Eric Musso e Carone. E vou dizer uma coisa para você aqui, viu, Adriano? Viu, Pelé? Eu não conheço o Eric pessoalmente. Isso é. Eu não conheço. Já viu falar nele muito? Né? Já Eu vou te ouvi apresentar falar. ele. Eu não conheço. Então vou ser candidato com uma pessoa que eu conheço e nós vamos nos afinar agora, né? Daqui pra Sim, frente. a partir de agora, porque é aquele projeto que nós vamos fazer. Carone e ele também, nós vamos sair no estado todo conversando com a população de cada município, com os empresários, vamos fazer reunião com A eles. gente, tecnicamente, a gente já conversa com a população do estado todo. Exato. Eu não vou dar dica pro pessoal, para os meus concorrentes. Exatamente. Certo? Mas eu converso toda semana com o estado todo. E Então- eles estão me acompanhando. Então, olha bem, quando, não agora,
e não pesquisa manipulada, porque pesquisa hoje em dia é manipulada. A pesquisa nós vamos fazer a nossa própria, para a gente saber aonde é que nós temos que ir e aonde que não precisa. Eu limitei em política sem disputar um voto, muitos anos, em Cachoeiro. Eu nunca perdi uma eleição em Cachoeiro, nunca perdi uma eleição em Cachoeiro. E todas as eleições, toda vez que elegeu um prefeito, porque o vereador, o prefeito, é como se fosse deputado, governador, só muda a essência da coisa, mas a base é a mesma. Exatamente. Você amplia a base, né? E eu, na minha experiência, limitando na política, eu fui descobrir, Ailton, que as pesquisas não funcionam. Não funcionam. Sabe o que eu fiz? Hoje não. Hoje eu não tenho mais essa equipe que eu fiz, mas hoje eu tenho informações, só que o presidente sabe. Eu tenho informações, eu sei tudo que está acontecendo aqui. Entendeu? Gente que fala que chega lá para o presidente e fala que tem controle sobre os políticos capixabas. Tem nada! Tem nada! Está com quase 70% de rejeição. Tudo conversa, Ailton, tudo conversa. Então hoje eu tenho uns caminhos para dar minha informação. Vocês sabiam, eu vou falar isso pela primeira vez, vocês sabiam que eu fui chamado em São Paulo por um partido muito importante, partido com horário de televisão, dinheiro, para eu ser o candidato a governador pelo Estado. Por quê? Porque se eu fosse candidato a governador, eu tinha grande chance de ganhar a eleição. Aí me disseram os motivos, que eu não vou dar colher de chá para ninguém, não. Mas me disseram os motivos que eu tinha chance, e um deles porque eu tenho o perfil do Zema, governador de Minas. Empresário, nunca disputou uma eleição, ganhou para Minas e está lá, dominando e está fazendo a política direitinho de um governador. Eu tinha essa chance. Eu recusei porque eu não estava ali por vaidade pessoal. O que adianta eu ser governador do estado, né? Nunca administrei um município e ter que pegar e fazer o quê? Eu vou ter que ter gente para trabalhar no governo, eu não tenho equipe, porque normalmente esse cara vem lá da prefeitura, ele traz um secretário que já foi dele, traz não sei quem, ele já conhece. Igual tem o Paulo Artung aqui no estado, o Paulo ele já conhece. Eles pegam o governo amanhã, ele tem a equipe todinha montada. Eu não tenho. Vou levar 1 ano, 2 anos para fazer isso aí e saio mal avaliado do governo. Eu não quero isso. Exatamente. Agora, senador não. Senador nós vamos botar para quebrar. Eu tenho relacionamento em São Paulo com empresários, altos empresários. Eu tenho em Brasília os caminhos certos que políticos nenhum, poucos conhecem. Poucos conhecem o caminho. Fica lá batendo lata. Fica no lambe-lambe a semana toda lá no lambe-lambe. E arrumar emprego, tá, Carona? Não, emprego eu tenho que gerar aqui. Primeiro o Espírito Santo. Eu vou para lá para ser senador do Espírito Santo. Pré-candidato. Se eu for senador do Espírito Santo, eu vou lutar pelo Espírito Santo. Então você vai ser senador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Depois do Brasil. Que chega lá. Eu não aguento falar isso, mas eu tenho que falar. Sou senador pelo Espírito Santo. Depois do Brasil. Eu vou resolver problema de Pernambuco, da Paraíba, lá eles têm um senador dele, lá vou resolver o problema lá. Quando eu for chamado para resolver uma situação nacional, é diferente. Mas para eu trabalhar, eu tenho que trabalhar para o meu estado, rapaz. Eu não tenho que arranjar coisa lá para Tocantins, para não sei aonde. Eu tenho que arranjar para o nosso você estado. não vai pegar avião na terça e voltar na quinta não, né? Não, isso é o lambe-lambe, né? É o político lambe-lambe. Certo? Não faz nada e fica... Então vamos dar mais um intervalo, porque senão eu vou acabar quebrando a mesa aqui. Então vamos... Fala, Carone, um intervalo rapidinho. Fala, Carone. Hoje recebendo aqui o presidente do PTC. Eu tenho que pegar essa nova sigla aí que eu... Agir. Antigo, é tão difícil você ouvir isso, PTC. Né? Antigo PTC. O presidente Adriano e o vice-presidente Ailton. Ailton Ramos, não esqueça esse nome. Mas porque ele é parente do Ramos lá de Baixo Bandu, aí ele fica, tá certo, né? Tem que puxar a sardinha. E você não, você deve uma resposta aí. Não, vamos falar logo esse negócio do Marco Duval aí. Ele falou que fica lá o senador que não faz nada, e tá Marco Duval, tá o outro lá. E você que elegeu o Marco Duval. Fala para a população agora por que você trabalhou isso
E se você acha que ele está sendo um bom senador, vai de encontro a ele ali, mas você acha que está sendo um bom senador? Essa Ou é ele tá- uma pergunta boa, Carone. Não, aqui tem que falar mesmo, rapaz. Eu sou um cara que sou verdadeiro, não sou de meia palavra. Então não xinga ele, não. Não, isso aqui, eu vou ser franco brincando. para vocês. A política, em primeiro lugar, explicar uma situação. Eu encaro a política para trabalhar a favor da população e não a favor de seus interesses próprios. O único interesse próprio que eu tenho é fazer com que a política traga benefício para 3 criancinhas e um mais altinho, sobrinhos meus que eu amo de paixão, que não tenho filhos, e tenho os 4 como meus filhos. Eu quero deixar um futuro bom para eles, né? E eu não poderia, de outra forma, trabalhar para políticos que vão deixar um futuro para os meus sobrinhos que vão pagar um preço muito caro. Então hoje, sem sombra de dúvida, eu estou trabalhando em um partido para trazer pessoas que são dignas de ter voto da população capixaba. Por que isso? Porque o diferencial na política é fazer o bem. E nós, quando chegamos e conversamos com você, o pouco que eu já ouvi falar de você, credenciou, e eu fiquei muito mais animado quando o Pelais entrou em contato comigo. Isso trouxe uma animação maior ainda, porque eu só estava trabalhando para uma chapa de estadual e federal, né? E eu estava vindo candidato ao Senado para dar proteção a esses candidatos, né? E alguém tinha que conversar com uma chapa majoritária, né? Por que nós fomos para o Érico Musso? Justamente por causa disso, porque só existe 2 nomes nesse estado, no meu ponto de vista pessoal, que tem condições de ser o governador do estado. Um era o Eugênio Ricas, o outro era justamente o Érico Musso. O Eugênio Ricas, devido às circunstâncias, justamente questões partidárias, foi afastado, né? Sobrou quem? O Érico Musso, era o único que tinha condições de viabilizar. E aí eu entro aonde você falou na questão de Marcos Duval. O Marcos Duval, quando se preparava para ser candidato e tudo mais, quando saiu o nome da pesquisa dele, ele tinha 1,4% de intenções de votos, né? E eu não esquento cabeça para pesquisa. Pesquisa é só uma coisa para te nortear, para onde vai. E quando aparece uma pesquisa com o nome da pessoa baixo, né, com pontuação baixa, aí eu fico animado. Era para ser o contrário, né? O maior era para você ficar animado. Eu não, fico animado quando tem pouco. Porque isso dá força de você correr atrás e pedir voto e mostrar o porquê você está apoiando aquele candidato. É assim que vai ser com você, porque nós temos a intenção de mostrar para a população que você não é um político viciado. É o caso, por exemplo, como você já falou aqui, que é uma resposta em relação ao Marcos Duval, que no meu ponto de vista, aquele baixinho está trabalhando, tá correndo atrás, entendeu? É um cara que não está viciado na política. Tanto é que se você prestar atenção em algumas entrevistas dele, você percebe que é um cara que está fora do sistema político. Ele não está dentro do sistema. Tanto é que ele era de um partido, foi para outro e agora acabou dentro do Podemos, né? Dentro do próprio Podemos, o encontrão que teve do Podemos, eu recebi uma gafe muito feia. O senador da República lá na frente falando, o presidente nacional, o presidente estadual vai atrás da câmera, você está falando demais, é bom você parar de falar. Pô, a falta de respeito, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter a liberdade de falar o que pensa e como quer fazer. E na política, eu gosto do seu jeito porque ninguém vai te manipular. E pode ter certeza o seguinte, por trás de você vai ter um presidente do seu partido te protegendo para ninguém te impedir na sua fala e no que você tem que falar, para mostrar para a população capixaba o que realmente é fazer política, né? O que o povo capixaba está precisando de ouvir. Porque nós temos muito político aqui que acha que é dono do seu curral eleitoral. Porque aqui no Espírito Santo... Não mudou a cabeça ainda, né? Ele não mudou. Nós estamos precisando mudar isso, Carone. Não mudou. Estamos precisando mostrar para a população brasileira, principalmente o capixaba, que tem que aprender a votar, parar de votar nesse... Porque a própria população reclama, bandido, esses políticos são todos safados. Mas o culpado não é o político, é o eleitor que vota errado. A partir do momento que o eleitor começar a votar realmente nas pessoas que vão mudar a sua vida para melhor, aí sim, eu quero ver alguém falar
contra. Mais uma parte. O presidente, olha bem. Contrariando, talvez, não é o eleitor que não sabe votar, não. É o eleitor que não tem opção, porque sempre são os mesmos. Sim. Os partidos são feudo. Mas aí que eu tô Só falando. lança os caras. Aí na hora de votar, ou o cidadão vai votar em branco, ou tem que votar neles. Agora não. O AGI está apresentando uma chapa de deputados estaduais, pessoas novas, pessoas estas que nunca participaram de político em Assembleia Legislativa, ou Câmara Federal, ou Senado. Mas aí- Então, olha bem, só complementando, o que acontece? A população vai ter oportunidade de olhar a diferença. Não gosto de falar nome, mas chega lá no norte, em Cariacica, na Serra, tem os viciados. Pega o novo e vota nele. Para tentar ver se melhora. E se não melhorar, depois troca de novo. Agora, não vota no mesmo. Mas o mesmo que a população está votando, que você falou, por quê? O cara não tem opção. Eu não vou dar não, mas você chega na Serra, os partidos é os mesmos, Mas aí cara. você não entendeu o que eu falei. Eu falei o seguinte, aqui está o nosso candidato ao Senado. Pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Ele tem um presidente que vai estar por trás dele, protegendo ele, e não vai impedir dele falar. Enquanto isso, nos outros partidos, os presidentes, você não vai falar de fulano, porque eu tenho um acordo lá. Tem um negócio fechado lá. Aqui não. Aqui é isso que eu estou explicando. Aqui é um partido que ninguém vai falar, Adriano, controla seu candidato. Lá não. Aqui no Agir é o seguinte, Carone, faz o seu trabalho. Fulano de tal, você é deputado estadual, federal, seja o que for candidato, aqui você tem espaço de falar o que você está pensando. Nós não vamos impedir ninguém. Exatamente. Ao contrário dos outros partidos. Sempre fui assim. Adriano, eu sou do MDB, participo, nasci lá. Só tenho 2 certidões de nascimento. Uma que eu nasci, outra do MDB. Um bom candidato, Guerino Zanon, teve que sair do partido porque falaram com ele que ele não ia ser candidato nunca a governador do estado. E foi um grande, excelente prefeito no norte do estado. Ele teve que largar o partido, que ele também começou lá, igual o senhor Marcelino Fraga, que começou no MDB, teve que largar o MDB, poder ser candidato em outro partido, porque não deram espaço. Foi o que você está dizendo. O partido cresce demais e você, como presidente do partido, você está falando um negócio tão importante. Você não vai proibir o Carone a falar. Lógico que não. E lá nos outros partidos proíbe. Ó, não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode dizer isso. Quando eu estava lá no MDB, eu percebi que aquilo lá era uma panela. Eu pulei fora. Não fiquei lá, isso aqui sabe disso. Me pediram para ficar. Eu estava presente com você lá. Me pediram para ficar, né? Aí eu pulei fora. Pulei porque eu vi que aquilo ali não trabalha para o Estado, não faz nada, eu pulei fora. No Agir não tem mordaço. No Agir todo mundo fala o que pensa e luta Adriano, pela população. Nós não estamos aqui para ofender ninguém e falar nada. Agora vem um sem vergonha lá, não sei de onde, um estrangeiro, vem aqui, pega os fotos do capixaba e não faz nada, rapaz. Fica enganando o povo lá, vai enganar os outros. Comigo não, meu chapa. Comigo não, você vai engolir freupa comigo, porque eu não vou dar com essa colher de chá, não. Quer ir pro pau, nós vamos pro pau. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Carone, entendeu? Um homem de Deus, ninguém derruba. Tem muitos aí tem se que se fazendo. finge de Deus. Isso aí. É? Mas tá colado com o diabo. Isso aí. Usa Tá a colado. palavra de Deus, Mas tá colado com o Muitos. diabo. usa Só a palavra de Deus e não serve o Deus. Pelaz, nós estamos vivendo os últimos tempos. Na Bíblia está bem clara, para quem quiser ler, que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, que vão usar o nome de Deus em vão. E é o que está acontecendo hoje em dia, é o que mais tem nesse país. Tá? Nós temos que mudar isso. Temos que trazer homens de coragem, que nem Carone, para brigar contra esses sujeitos. Nós precisamos de homens firmes, de posição. Se alguém precisar de um partido que tem um presidente que vai proteger, aqui é o lugar deles. Por que eu sofro ataque? Porque todo mundo sabe que quem vier para cá vai ser candidato. Já falaram comigo sobre você, tipo assim, ô Pelaz, cuidado com o Carone lá, você tá junto com o Carone e tal, o partido dá só... Para mim pode falar de um lado, passar do outro, porque vocês são pessoas de bem. Pelaz, Vocês conhecem o que é política. E pré-candidatos ao você governo. conhece o que é política e o Ailton também conhece o que é Então, política. e pré-candidatos ao governo aqui do Estado foram na Nacional para tomar o partido. E a Nacional, nós temos um presidente, Daniel Torim, que é um homem de respeito. Conheci ele, seu amigo, meu seu amigo. É um homem de caráter. Ele ligou tá? para mim para falar de vocês,
Por isso que eu convidei o Carone para vir para cá. Não, a grande verdade é essa, olha bem. A partir de agora, que o AGI tem chapa completa de deputado estadual, deputado federal e senador da República, renovação, pregando o que é novo e combatendo os viciados. E mostrando para a população que a população tem opção de mudar. Correto? Então vai levar porrada a todo mundo. Carone, o Joaquim, o Pedro pode deles. bater à vontade. Bater eu levo. Agora tem que aguentar, né? Eu levantei a vida deles toda. Eu tenho tudo na mão. Bonitinho. Você está parecendo... Se me respeitar, eu vou respeitar. Ô, Ailton, se não me respeitar, eu vou botar gente na cadeia. Você sabia disso? Eu sei, Eu tenho elementos para isso. eu sei. Só que eu não vou fazer nada na galega. Eu não sou nenhum doido, eu não sou nenhum imbecil. Eu vou ficar na minha. Se me respeitarem, eu vou respeitar. Se não me respeitar, aí aguenta. Me aguenta. Carone, eu só tenho uma coisa para falar. A oposição, aquelas pessoas que não querem você, é uma dica. Não bate não, porque você é que nem pão. Se começar a te bater, você vai crescer. Mais ainda. Então, Você fica quer ver tranquilo. Você quer ver uma coisa? Quando eu falei que ia entrar na política, né? Porque a política você tem que entrar. Se você não tiver um mandato, né? Você não é valorizado. Eu falei pro governador uma vez, aí eu fui tomar um café com ele lá no Palácio de manhã, eu falei para ele, ó, governador, chega de ajudar vocês. Vocês, a gente ajuda vocês, você bota a caneta na mão, depois vira as costas pra gente. Então, eu falei para ele, falei assim, agora quem quer a caneta sou eu. Eu quero a caneta. E tô atrás dela e vou ganhar essa caneta. E me segura, hein? Porque eu não sou de brincadeira, não. Quando eu estava entrando na política, vieram para mim e falaram assim, Carone, lá em São Paulo tem um curso de oratória para político. A Sarney fez esse curso. Ele está com 200 anos, mas ele fez esse curso. Né? O filho dele é meu amigo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer curso, rapaz. Eu tenho que pagar a minha linguagem. Eu não quero saber de fazer curso para ser sabonete. Eu não quero ser senador sabonete, ficar alisando. Não, eu quero ser o que eu sou. Eu falo o que eu penso, entendeu? Eu falo da minha maneira, então é por isso que vocês não vão me ver. Povo do Espírito Santo, meu amigo Pelá, não tem isso comigo, porque eu falo a linguagem nossa. Né? Eu não vou virar estrangeiro para falar a linguagem diferente. Me fingir de Jesus, entendeu? Me fingir lá de profeta e tudo para falar uma coisa, mas no fundo está ligado com o diabo. Então veja bem, a gente vai aprendendo. Eu sou o que eu sou, certo? Sou pré-candidato e vou trabalhar. Se o povo me escolher, eu vou ajudar muito o nosso povo. Se não me escolher, é porque gosta de ficar do jeito que está aí, ó. Mas por isso é que eu disse para você que eu passei a te admirar, já começamos a fazer esse trabalho. Por quê? Porque isso você falou, isso me irrita, me enoja. É o cara que vai para lá treinar para enganar o povo. Você tem que falar o que o seu coração diz, rapaz. É o que você pensa, é o que eu sempre fiz. Nós vamos fazer um intervalo. Toda vez que você começa a falar, aí Você tem um intervalo aqui. Você tem que depois brigar com o Edgar. Gente. Vamos fazer um intervalo aí. Fala Carone, cuidado assim, Carone. Fala Carone. Hoje recebendo aqui o Adriano, presidente do... Como é que é a sigla? Agir. Ação, gestão. É o que poucos fazem, né? Agir. E o vice-presidente aqui, o Ailton Ramos. Muito lá de Baixo Guandu. Muito bem. Uma família tradicional. Não esqueça esse lá, nome, Ailton Ramos. A família tradicional. E Pelaz, meu amigo do coração, Pelaz é meu irmão, está aqui. Futuramente ele deve apresentar o Fala Carone. Está aqui aprendendo. Ele falou que me ensina política. Eu ensino política aí, Eu ensino ele a fazer reportagem aqui. Tá certo. Vai me trair amanhã não, hein, rapaz? Vê lá, hein, cara. Aqui, nós estamos aqui hoje recebendo aqui o pessoal do como é que chama? Agir. Agir. Eu estou começando a aprender, hein? Pô, esse é golpe meu. Isso é golpe seu. Isso é golpe seu. O Agir. Adriano, a gente queria abordar um assunto aqui que é muito importante. A gente vê os partidos pequenos, cada partido pequeno não tem tempo de televisão, não tem dinheiro, não tem nada. Entendeu? É uma esculhambação. Que democracia é essa? Aliás,
eu nunca achei que o nosso Brasil é um país democrático. Viu? Nunca, para mim, ele nunca foi democrático. Ele é democrático que você é obrigado a ver, ouvir a voz do Brasil, é obrigado a votar, você é obrigado a tudo, né? A ouvir programa eleitoral, você está aí, está em comercial eleitoral. Que democracia é essa? Democracia, a não ser se fosse igual para todos. Os partidos pequenos não têm participação nenhuma. E você? O AGI é um partido já de médio para grande, médio para baixo? Como é que é a posição do médio? Ele tem horário de televisão? Ele tem recurso? Ou tem que mendigar, igual os outros pequenos fazem? Em primeiro lugar, né, é um partido em ascensão, nós estamos crescendo. Mas uma coisa que eu acho interessante, o partido em geral, como a gente está vivendo uma democracia, deveria ser o tempo de televisão, os recursos públicos deveriam ser divididos igualitariamente entre os partidos que existem, né? E não essa sacanagem que existe hoje, que o fundo eleitoral que foi criado para ajudar os candidatos na campanha para ter igualdade, na verdade vão para os partidos grandes. Então, que igualdade é essa? E que ajuda é para os candidatos? Essa é a democracia, hein, pessoal? Essa é a democracia, que eles mudam a regra a favor deles que estão no poder para se perpetuarem no poder, né? Aqueles da população que querem vir candidato para mudar isso que está aí, só conseguem entrar nos pequenos partidos, porque os grandes só vão favorecer os grandes e não abre para aquele que quer realmente promover a mudança. Amanhã ser um grande, eles não deixam. Não deixam. Não deixam. Né? Tanto que hoje, dos partidos que existem no Espírito Santo, o único que não é preso em questões econômicas, em lado político, em grupo político, somos nós do AG. Por isso que a gente leva tanta porrada. Por isso que fizeram Deus e o mundo para impedir sua entrada no partido, para impedir a entrada de outros no partido. Nós temos só 4 vereadores, 2 eleitos em Vila Velha e 2 eleitos em Aracruz, que não levaram 1 centavo do dinheiro público e se elegeram porque nós demos liberdade para eles falarem e atuarem dentro do partido. Assim que nós estamos fazendo com você e outros candidatos a estadual e federal. Né? Nós não temos recurso financeiro, mas nós vamos trazer daqueles que acreditam na gente. Por isso que a gente evita de falar quem está em torno de nós. Porque quando a gente começa a falar quem está junto com a gente, começa a ser atacado pelo aquele que está no poder. Que ele começa a querer... Qual é o prazo? Qual é o prazo para você chegar naquele prazo e não pode mais mudar nada? É nas convenções? Nas convenções são escolhidos os candidatos. Vamos supor que você poder soltar o nome desses que vocês estão segurando. Ah, sim. No dia 18, no dia 19, que até o dia 18 o sistema ainda está aberto. Agora, 18 que agora? É o sistema da Justiça Eleitoral. Isso. Depois você pode falar Depois que eu posso porque trocar, o sistema fechou. Aí você não pode mais trocar, não pode inserir nomes, não pode fazer nada disso. Porque os grandes usam do artifício de manipular o sistema eleitoral. Né? E infelizmente a justiça dá essa brecha. Então até o dia 18 nós estamos trancando as 7 chaves para não revelar nossos nomes, porque estamos sendo atacados, né? Estão oferecendo cargo, dinheiro. E na cidade do Calçado, vocês estão a candidata lá? Sim. Está sendo atacado para não ser candidata. Justamente. Você está sabendo disso, né? Estou sabendo disso. Então ontem eu fiquei sabendo também, o irmão dela me ligou, porque foram procurar ela para sair da política. Tirar do partido de vocês. Pelagio, interessante que isso está sendo até gostoso, porque eles procuram os nossos candidatos, Adriano, olha o seu zap aí. Aí quando eu olho o zap, eles printam a tela e mandam para mim. Eles participam de reunião, colocam o celular debaixo da mesa e fica gravando o que está sendo falado. Então, tem candidato oferecendo um cargo, tem prefeito oferecendo 3 cargos para sair do nosso partido. Essa senhora lá de Calçado, estão ameaçando ela, a família, para tirar ela do partido de vocês. Mas isso é o medo. Você sabe por quê? Nós estamos fora do radar político do sistema. Isso está sendo no estado todo. É no estado todo? No estado todo. Todos os nossos candidatos, que na cidade eles sabem, tem um que eu não vou dizer aonde, que chegaram a oferecer 50 mil reais para ele sair. Tá difícil então mexer com política, né? Tá difícil. Rapaz, porque nós não estamos no sistema. Aquilo que eu falei com todo respeito, é uma sacanagem. Nós estamos fora do sistema político.
Eu faço a pergunta para vocês que estão chegando agora no nosso grupo. Quem dentro do nosso grupo faz parte desse esquema, desse sistema que está implantado no Estado do Espírito Santo? Não estamos, não tem ninguém. E aí eu te falo, o deputado que estava excluído, fora do radar político, do sistema político do nosso Estado, que hoje é pré-candidato ao governo do Estado, que é o Érico Musso, ele estava excluído. Quem colocou ele dentro do radar político do Espírito Santo fomos nós. Porque a partir do momento que o PSC declara apoio a ele e o Agir declara o apoio a ele, com o partido dele, que é o Republicano, já são 3. Isso desesperou aqueles caciques políticos do Estado, porque o cara, se ficasse só no Republicano, ia ser mais um e ali ia assumir. E é uma pessoa jovem, tá? E é jovem, e ninguém acredita nele. E aí que é mais gostoso, que eu falei no bloco anterior. Nós queremos pegar pessoas que estão lá de baixo e levantar eles, entendeu? Porque nós queremos mostrar que o político tem que ter voto da população. E não é chegar aí certos candidatos aí que já foram senadores, que já foram prefeitos, que já foram governador, que falam assim, eu tenho tantos votos. Como que você tem voto? Você tem os títulos aí? Você está com os títulos na sua mão? É o eleitor que vota, não é o cara que pode falar e se intitular dono de milhões de votos. Para você conquistar, o Carone, ele só tem um voto, que é o dele. Então, política é assim. Aí chega certos candidatos aí que ficam falando que ele tem mais votos. Ah, Carone não vai ter voto. Peraí, como que você sabe? Me explica. Você tem bola de cristal para prever o futuro? Gente, política é pé no chão e falando olho no olho. Não é esse monte de político que está aí tudo viciado, como o meu amigo Ailton Ramos fala sempre. Tem um monte de político viciado aí. A população tem que aprender a mudar, a votar naquele que é o novo, naquele que não tem compromisso econômico com ninguém e que é independente. Estamos falando aqui, por exemplo, do Carone. Quem pesquisa a sua vida sabe muito bem a independência que você tem. Você não depende de ninguém. Você está na mão de ninguém. Eu preciso, né? Porque precisar, todos nós precisamos. Agora, depender, você tem que trabalhar para não depender de ninguém. Justamente. Né? Porque o ser humano, na hora que você depende dele, ele te arrebenta. E a política precisa de uma pessoa de bem. Vamos ver o... Não, são pequenas partes. Não, é porque vai ser sua parte que nós estamos acabando aqui. Exato. Não, mas é coisa a conversa pequenininha. tá boa. Tá tão boa. Mas... Olha bem, eu só então fala aí, um minuto aí. Só vou definir o Agir hoje no Estado do Espírito Santo. Nossos candidatos e o partido, quando eu digo nossos pré-candidatos, de senador a deputado estadual, não tem rabo preso com ninguém. Grave isso, não tem rabo preso com ninguém. E eu quero aqui me despedir, pedir desculpa se muitas vezes eu me alterei, mas é porque dá raiva quando você começa a falar de política, irrita, me irrita. Que encosta nele, entendeu? Lá, ele... Então, ele fica... muitas vezes eu falei alguma coisa que surpreendeu as pessoas, mas foi do coração e é verdadeiro. E é verdade, eu gosto de ouvir a verdade. Por isso que ele é o nosso candidato a senador. Pré-candidato. Pois é, vai ser o senador do Espírito Santo, certo? Você é pré-candidato, mas vai ser homologado na convenção, como alguém disse. O partido vai te queimar e depois vai te vender você por tantos milhões para você não ser candidato. Aqui está a minha palavra do presidente. Ninguém. Pode vir quem quiser. No dia da convenção ele vai ser candidato a senador ou eu não existo mais na face da terra. Não precisa tanto. Tá certo? Não, é a realidade. Que é para esse pessoal viciado parar de falar e conversar fiado. Tá certo? Então, eu me despeço, dizendo para a população que foi um prazer muito grande estar aqui, certo? Que nós vamos estar outras vezes e o povo vai me ver na rua, nos municípios, junto com o nosso candidato a senador e nosso candidato a deputados estaduais e federais e o nosso candidato a governador, Érico Musso. Muito obrigado. Mais uma vez, Carone, obrigado Pelais, mais uma vez. Eu sempre falo o seguinte, só tenho compromisso com uma pessoa, que é com o meu Supremo Deus. O que vem embaixo é a minha palavra que eu acho que basta, não preciso assinar nada. E foi ele que nos uniu, hein? Com certeza. Pode estar certo disso. Por isso que eu falo, Deus é tudo na minha vida. Não estaria aqui se não fosse Ele.
A minha história é longa, depois eu converso com vocês pessoalmente, mas enfim, muito feliz por essa entrevista, de ter participado com vocês. E ao contrário do que o Ailton falou, se oferecerem milhões, deixar claro, eu aceito para gastar na sua campanha. Eu vou pegar o dinheiro do safado, né? Em vez de eu queimar o meu senador, eu vou gastar na campanha dele. Vai ajudar a nossa campanha ainda. Então não vou negar, não. Então fique atento. Se me oferecer dinheiro, vai perder. Porque eu vou investir aqui, ó, no meu candidato. Obrigado. Você pode ter certeza. Então, muito obrigado, de coração. Né? Existe uma palavra que poucos não sabem dar valor, mas eu sei que é a gratidão. E a gratidão de você ter vindo para cá, para o nosso partido, engrandeceu ele nos últimos minutos que vocês não têm ideia. Então isso é uma gratidão que eu tenho a você, peço muito obrigado, e de público agradecer a Ailton também, que tinha 1001 situações que ele poderia virar as costas para mim, e não virou, continuou e fortaleceu a amizade, então isso é uma gratidão. Obrigado, tá? E conte com a gente para o que der e vier. Estamos juntos. Pelais, fala alguma coisinha. Eu vou te dar uma colher de chá hoje. Eu quero agradecer também a presença de vocês, professor do Adriano, nosso amigo Dr. Ailton, desse apoio, Fala o Carone. Porque essa televisão está sendo representada pelo povo. O povo está assistindo o que vai ser bom para o Estado do Espírito Santo. E vão ter o pré-candidato nosso, senador, Idalecim Carone, e agora será o nosso futuro governador, Eric. Então eu gostaria de agradecer também a vocês. E eu quero agradecer, primeiramente, a audiência do nosso programa. Eu nunca fiz um programa, eu mexo em comunicação desde garoto, né? Comecei na Assembleia Legislativa com 18 anos, trabalhei lá. E hoje faço um programa sem nunca ter feito, e esse programa, por surpresa, ficou acima. A Rede TV tem 31 programas. Eu sou o segundo mais visto, nós somos o segundo mais visto na Rede TV. Eu agradeço a vocês que estão acreditando na gente. Nós estamos fazendo um programa diferenciado, mostrando para a população aquilo que por trás dos bastidores o nego esconde e não mostra. Aqui nós mostramos tudo. Quem fica satisfeito ou não, mas nós mostramos. É lógico, nós nunca vamos mostrar aqui a vida familiar de um candidato, de um político, mas a vida política dele é pública, a gente pode mostrar, né? Então eu agradeço a você, Ailton, a você, Adriano, e fico muito feliz que hoje eu vou guardar na minha história esse programa, porque esse programa aqui é um programa de um partido que está começando agora, que está iniciando, diferenciado esse partido. Esse partido, ele já entrou no meu coração. Muito obrigado. Obrigado, Fala Carone. Obrigado, Idalecim Carone.